essa informação incorreta dentro da negociação. Você pode ter certeza que esse negócio não vai ser bênção para a tua vida. Algum problema isso vai te gerar. Todo Sim. negócio que tem mentira é negócio que terá fracasso. Você pode Todo ter negócio que tem mentira, haverá fracasso. haverá fracasso. Por mais que você tenha algum ganho financeiro, você vai fracassar. Forte, hein? Forte. Olha a frase aí, pessoal. Olha a frase aí. Todo negócio que tem mentira, haverá fracasso. Vai ganhar o e-book as 3 primeiras pessoas que escrever essa frase aí, hein? Todo negócio que tem mentira, haverá fracasso. As 3 primeiras pessoas vão ganhar o e-book. E dentro desse processo, o que acontece? Nós temos uma autojustificação muito forte. Então, você, ao invés de reconhecer que você falhou no negócio ou teve algum prejuízo financeiro por conta dessa falha de caráter, você começa a culpar as outras pessoas. Ah, todo mundo faz assim. Ah, omitir informação dentro do negócio é normal. Enfim, as pessoas entram dentro desse processo e não conseguem se adaptar. Como você não muda a sua mentalidade, a tendência é você continuar falhando nos negócios, tendo prejuízos financeiros ou dando prejuízo a outras pessoas, o que ainda é pior. Outra frase, mais e-book aí, ó. Mais e-book. As 3 primeiras pessoas. Repita para mim, por favor, Aslan, que você falou aí agora. Se você não mudar a mentalidade... Se você não mudar a sua mentalidade, você continuará a ter prejuízos ou, o que pode ser pior, gerar prejuízos a outras pessoas. Se não mudar a mentalidade, terá prejuízos e gerará prejuízo a outros, né? Porque às vezes nós pensamos que porque tivemos algum ganho financeiro, isso é sinônimo de sucesso. Não, é sinônimo de fracasso. Todo negócio que você for realizar precisa ser, como se diz, bom para ambas as partes. Precisa gerar riquezas tanto para você quanto para outra parte. Sim. Esse é o negócio correto. O negócio onde você não tenta gerar prejuízo na outra pessoa, não obstante ela esteja concordando com aquilo que está sendo realizado. Então, exemplificando também. Sim, exemplifique, depois eu faço a pergunta. Você vai comprar um carro. O carro vale 40 mil reais. Mas a pessoa ela vem e fala assim, olha, eu estou precisando vender esse carro porque eu tenho alguém na família com um problema de saúde e eu preciso vender esse carro rapidamente. Você vai e oferece para a pessoa 25 mil reais e a pessoa acaba aceitando porque ela tem uma necessidade premente. Você não é justo, você está lesando essa pessoa porque você está se aproveitando da dificuldade dela. Esse negócio você ganhou dinheiro, mas não é um negócio de sucesso. É um negócio onde você fracassou porque você lesou essa pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nem sempre ganhar dinheiro é sinônimo de sucesso. Nem sempre ganhar dinheiro é sinônimo de sucesso. Doutor Aslan, uma pergunta. É possível ganhar dinheiro sem gerar prejuízos para terceiros? Sim, sim. É possível e é a melhor forma de você ganhar dinheiro. Gerando riqueza para as outras pessoas, satisfação e o sentimento de que o negócio foi honesto. Pense nisso. Você, nesse mesmo exemplo do carro, o carro vale 40, você ofereceu 35, está dentro de uma margem, você está pensando, lógico, em ganhar alguma coisa, porque você faz um negócio pensando em algum lucro, mas não está gerando prejuízo para essa outra pessoa. Você pode ter certeza que você realizará outros negócios e serão tão bons e sadios quanto esse, e Deus vai te prosperar por conta disso. Muito bom. Isso é importante. Doutor Aslan, então vamos lá. Eu quero dentro desse assunto ainda da mentalidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você também é servo do Senhor, você é presbítero, você é ativo na obra, prega a palavra, ganha almas, cuida de pessoas, você é um contribuinte da obra. A pergunta que eu faço é essa. Para ser espiritual, é preciso ser pobre? Não, de forma alguma. De forma alguma. Essa é uma confusão quase que generalizada dentro das igrejas e as pessoas associam muito a maturidade espiritual a um nível de pobreza. Sim. Ok?
Mas Deus, a pobreza que Deus quer de nós é uma pobreza de coração. Porque se você tem recursos à sua disposição e você não é pobre de coração, você não compartilha. Sim. Toda riqueza precisa ser compartilhada, do contrário, ela não faz o menor sentido. Toda riqueza precisa ser compartilhada. Vou dar mais 3 e-books aí, hein? 3 e-books, eu vou dar de inteligência espiritual para quem escrever a frase. E no final você coloca lá o seu WhatsApp. Se eu não tiver seu WhatsApp, você coloca para mim. Se eu tiver, não se preocupe, eu mando. Toda riqueza precisa ser compartilhada, senão não tem sentido ser próspero. Ou ser rico, exatamente. Né? Ela não é uma riqueza, ela não é uma bênção se ela não for compartilhada. É claro que Deus nos dá sabedoria na forma do compartilhamento, porque você precisa saber compartilhar, ok? Mas se a riqueza está na tua mão e ela não é compartilhada, ela se torna qualquer outra coisa, menos riqueza. Ela se torna avareza no coração, ela se torna ganância, ela se torna até prejuízo, ok? Como tem aquela passagem do homem que teve uma grande colheita e a única coisa que ele pensou na vida dele foi de construir mais celeiros. Então nós não podemos ter essa mentalidade, ok? Você pode sim economizar, você pode poupar, você pode fazer investimento, mas se a sua riqueza só serve para isso e não há compartilhamento, simplesmente você é pobre, você não é rico. Então é possível ter dinheiro no bolso e Deus no coração. Sem dúvida, sem dúvida. Desde que você coloque ele no seu devido lugar, como nós aprendemos no curso. As pessoas, elas não conseguem, às vezes, fazer essa distinção. O dinheiro, ele precisa estar no bolso e Deus precisa estar no coração. As pessoas colocam dinheiro no coração e Deus no bolso. Esse que é o problema. E quando isso acontece? Já começa a vir os prejuízos, né? Prejuízo, miséria e problemas de saúde na psique, problemas de saúde nos relacionamentos, enfim. A miséria se instala a partir do momento que você inverte. Coloca o dinheiro no coração e Deus no seu bolso. Olha só, temos umas pessoas chegando aí, doutora Zan, temos ali Machado Fotografia, o Pastor Júnior. Seja bem-vindo, Pastor Júnior. A Tenille chegou também. Deus abençoe vocês. O pessoal está escrevendo aí, doutora Giovana, a Fernanda Lopes, lá de Campo Grande. A Érica, que é advogada também. Érica deve estar lá na Barra do Bugre, na Barra do Garças, né, Érica? Advogada também. Temos aí o Dilnei. Dilnei está faz hora com a gente aí. E entendi. Então quer dizer que é possível fazer com que o dinheiro esteja no lugar certo, ou seja, no bolso. Deus Exatamente. Tem que estar no coração, né? Exatamente. É o que nós resumimos no versículo que está em Mateus, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nunca busque o dinheiro, busque a Deus. Deus Sim. é o Senhor do ouro e da prata. Sim. Se você encontrar a Deus, você vai encontrar riquezas. Se encontrar a Deus, você encontrará riquezas. O doutor Azan, desse jeito eu vou ter que dar mais e-book, hein? Escreve essa frase, os 3 primeiros aí, hein? Manda para mim também. Se encontrar a Deus, encontrar riquezas. Vou mandar, doutor, vou mandar. Se encontrar a Deus, encontrará riquezas. Ok? Escreve essa frase aí, ó, tá dentro do assunto da mentalidade. A mentalidade, nós temos a nossa mentalidade, que em inglês o termo é mindset, ou configuração mental. E nós estamos falando sobre 2 tipos de mentalidade. A primeira mentalidade é de escassez, é a mentalidade ruim. A segunda mentalidade é a mentalidade de o quê? De prosperidade, que é o quê? A mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora. Então, a mentalidade de escassez é aquela mentalidade morta de fome, sabe? Você vai na festa e você tem que guardar até dentro da bolsa lá o lanche, porque senão vai acabar. Você vai lá e enche o prato na fila, porque senão vai acabar a comida. Então, a mentalidade de escassez é sempre essa. Eu preciso aproveitar antes que acaba. Então, parece mais uma mentalidade morta de fome. Mas a mentalidade vencedora é diferente. É uma mentalidade que entende que no planeta Terra, Deus, quando criou, Deus não é irresponsável. Deus sabe muito bem o que fez. E Ele fez tudo com muita abundância. Deus fez tudo com pleno abastecimento.
há alimento para todo mundo, há água para todo mundo. Deus, quando criou, ele não criou e deixou abandonado, como muitos acreditam. Não, muito pelo contrário, é sustento para todo mundo. Muita gente diz por aí que a água vai acabar. Não acaba, a água não vai acabar. Sim, doutor. Isso acontece muito no nosso dia a dia. As pessoas olham para as outras e vendo as pessoas de sucesso, por aquilo que nós entendemos de sucesso, elas acreditam que o que Deus tem para ela está na outra pessoa. E isso é uma grande falha na nossa forma de pensar. Como o pastor falou, tem riqueza e abundância de Deus para todos. Os recursos de Deus estão disponíveis a todos. Para que eu enriqueça em todos os sentidos, para que eu prospere, eu não preciso tirar nada de ninguém para prosperar. Porque o que Deus tem para mim é para mim. Isso você consegue perceber claramente naquelas pessoas que, quando estão trabalhando com outras, acreditam que para melhorar elas precisam estar na posição que aquela outra pessoa está. Sim. Ou então que ela precise do recurso que está na mão daquela pessoa. Você não precisa daquele emprego, você não precisa daquela família. Você precisa daquilo que Deus tem para você. Se você entender isso, você vai prosperar. Se você entender que os recursos de Deus são ilimitados, que não vai faltar para ninguém, você prosperará. E isso é muito claro. Por exemplo, o rei Saul, a grande falha dele foi que ele não entendeu que as vitórias de Davi eram capitaneadas a ele, porque ele era o rei. Então, quando ele começou a se enciumar de Davi, das vitórias de Davi, porque Davi matou seus 10 milhares e Saul matou seus milhares, foi neste momento que ele perdeu o reinado dele. Se você entender que as vitórias daquelas pessoas que trabalham com você podem ser capitaneadas para você também, você prosperará. Se você perceber nas outras pessoas que elas estão com aquilo que é seu, você certamente fracassará. Porque nada, Deus não distribui de forma errada. Deus não erra na forma de distribuir. Ele sabe exatamente a quem distribuir e o quanto distribuir. Então, o que ele tem para você é seu e sempre será seu. Basta você entender isso e não ficar buscando naquilo que está no outro. A capacidade do outro, a forma de relacionamento do outro, a família do outro, o dinheiro que o outro tem. Não, nada disso vai te prosperar. O que vai te prosperar é aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Olha que fantástico. Quer dizer, a grama do vizinho não é mais verde, né? De forma alguma. Pode ser tão verde quanto a sua, desde que você molhe, regue e cuide. Olha só. Olha só. Como que é? Fala de novo, repete aí, por favor. A sua grama pode ser tão verde quanto a do vizinho se você molhar, regar e cuidar. Então depende de você se você é verde, não a do vizinho ser tão verde quanto a sua. Exatamente, é o grau comparativo, aquilo que nós chamamos de grau comparativo. Seja bem-vindo, Cláudio Ribas, coach lá de Campo Grande. Está fazendo muito sucesso trabalhando aí, treinando pessoas. Seja bem-vindo, Tiago e a Gênita, um casal maravilhoso de obreiros do Senhor. Seja bem-vindo aí também a Fabrícia. Seja bem-vinda a Suelen. Seja bem-vinda a Daiane. A Daiane do Tiago também está aí. Deixa eu ver quem mais. A Nádia, aqui. amiga da Regina, também está online. Quem? Nádia, uma amiga da Regina. Olha que bênção. Mora em Las Vegas. Não sei se está lá ainda. A Regina está me informando aqui. Ela mora em Las Vegas, a Nádia. Seja bem-vinda, Nádia. Vivi Lucas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Doutora Asna, esse é o grau comparativo. Quando nós começamos a olhar para a vida do outro e achamos que a vida da pessoa é perfeita. Né? Que a nossa está tudo errado e do outro está tudo certo. Seja bem-vinda, Nádia. Seja bem-vinda, Jéssica Paulo. Jéssica do Paulo, lá de Mirassol do Oeste. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Nádia, de Las Vegas. Quando nós olhamos para a vida do outro e começamos a comparar, a gente começa a olhar a família do outro e começamos a comparar. Olhamos o casamento do outro e começamos a comparar. Olhamos o carro do outro e começamos a comparar. A gente olha para os filhos dos outros e começamos a comparar com os nossos. E aí a gente começa a observar
essas pessoas no melhor momento da vida delas. E sabe o que é o pior? Que nós estamos observando o melhor momento da vida dessas pessoas, talvez no pior momento que é o nosso. Ou seja, nós comparamos o palco dessas pessoas com a nossa plateia. Ou seja, no tempo em que nós estamos sentados na plateia, o tempo em que as coisas não estão acontecendo da forma que nós gostaríamos, é que nós estamos mais propensos a olhar para a vida dos outros. E principalmente no momento em que essa pessoa está no palco. E no palco todo mundo brilha. No palco todo mundo aparece. Então nós temos que tomar muito cuidado com o grau comparativo, com as comparações, principalmente quando comparamos o melhor momento da vida de uma pessoa com o pior momento da nossa vida. É lógico que para a vida daquela outra pessoa vai parecer melhor do que a nossa, o casamento vai parecer melhor do que o nosso, o carro vai parecer melhor do que o nosso, a fé vai parecer melhor que a nossa, os filhos vão parecer melhor que os nossos. E não! Nós temos que entender que nós temos tudo o que precisamos para poder ser feliz. Como disse o doutor Aslan, só precisamos aprender a regar e cuidar do nosso jardim. Qual é o seu jardim? O seu jardim é o seu casamento. O seu jardim são os seus filhos. O seu jardim é tudo que Deus te deu. O seu jardim é a sua fé. O seu jardim é a sua espiritualidade. O seu jardim é a sua vida com Deus. Seu jardim é a sua personalidade. Seu jardim são os seus talentos. Seu jardim são os seus dons. São suas habilidades, suas capacidades que foram dadas por Deus. Eles são jardins. Aí a Daiane até colocou lá, ó. As comparações deturpam o nosso olhar, o nosso viver e tudo que temos e acaba por se tornar inútil. Verdade. Seja bem-vindo aí a Ditas Semijoias, o Maicon, o Henrique, seja bem-vindo. Então, chega de comparação. A mentalidade vencedora é uma mentalidade que quebra com os graus comparativos. Você tem que entender que você tem que ser feliz com tudo que Deus tem acrescentado na sua vida. Tem que ser grato com tudo que Deus tem acrescentado na sua vida. E, doutor Aslan, na mentalidade vencedora, nós temos também um papel muito importante da gratidão. Seja bem-vindo, Mussa. A gratidão. E a gratidão Sem dúvida. na mentalidade vencedora? Olha, a gratidão na mentalidade vencedora é aquela que você consegue ser grato em todos os momentos da sua vida, principalmente naqueles em que você tem poucos recursos à sua disposição. Então, eu me lembro muito bem que eu era estudante de Direito, a minha remuneração na época era um salário mínimo. E com esse salário mínimo, eu creio que havia multiplicação, porque eu conseguia pagar aluguel, conseguia pagar aquilo que eu tinha como necessário para os meus estudos, livros e etc., conseguia manter vestuário, água, luz, enfim, com um salário mínimo. Sim. E eu tinha gratidão. Eu tinha gratidão naquele pouco porque eu percebia, de alguma forma, que o favor de Deus era comigo. Eu lembro até hoje que eu estava caminhando na calçada lá em Cáceres e nesse dia eu sempre tive como educação financeira não gastar aquilo que eu não tinha na conta ou no bolso. Sim. Então, eu era estudante universitário, nós tínhamos aquela conta universitária que o Banco do Brasil abria e tinha lá cheque, tinha um limite, etc. Só que eu sempre fui avesso a usar limite e cheque se eu não tivesse com dinheiro na conta. Eu nunca fui de fazer cheque pré-datado nem nada. E nesse dia eu estava já no final do mês, não tinha salário, e eu estava indo almoçar e fui lá na conta no Banco do Brasil, percebi que não tinha nada lá. Tinha acabado o dinheiro. Aí eu comecei a andar na calçada e eu encontrei, na época, acho que foi R$5. Ele era o suficiente para fazer 2 refeições. Era o necessário para eu chegar ao final do mês sem entrar no limite e sem precisar sacar cheque sem fundo. E eu tive muita gratidão a Deus por aqueles R$5, porque ele representava a minha alimentação daquele dia e do dia seguinte. Sim. Então, se você não tiver gratidão no pouco, você tem, às vezes, pouco relacionamento com Deus, porque de alguma forma você não conseguiu ainda desenvolver isso. Tenha gratidão por esse pouco. Você tem poucos recursos à sua disposição, seja grato. Você tem pouco conhecimento, seja grato por esse pouco conhecimento. Isso te levará à gratidão do muito. Sim. A gratidão no muito, as pessoas têm muita facilidade. Mas algumas acabam também tendo dificuldade por esquecerem
ok? Por esquecerem da onde veio esse muito. Mas, geralmente, na grande maioria das vezes, quem sempre teve gratidão no pouco, ele vai ter gratidão no muito. E qual que é a importância de ter gratidão no muito? É o compartilhamento. A gente volta para a questão do compartilhamento. Porque você se recorda de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Isso é muito importante. Sempre se lembre. Quando você tem gratidão no pouco, você sempre se lembra de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. A mentalidade vencedora, ela vai ter gratidão durante toda a vida. Pouca saúde, gratidão. Muita saúde, gratidão. Enfim, em todas as áreas. E a gratidão é algo que você precisa alimentar isso diariamente. Através de oração, através de jejum, mas principalmente em relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é importantíssimo para a gratidão. Se você não tem um relacionamento sólido com Deus, você terá dificuldade em ter gratidão. Porque você acredita que de alguma forma ou de outra o mundo está sendo injusto com você. E essa é uma mentalidade de derrota. O mundo não é injusto com você. Sim. Não pense dessa forma. O mundo não é injusto com você. Você é que precisa ser justo naquilo que Deus colocou na tua mão. Olha que fantástico. Eu até repliquei a frase aí, ó. Quando você é grato, você se lembra de onde Deus te tirou. Quando você é grato, você se lembra de onde Deus te tirou. Ó a frase para ganhar mais um e-book aí. Quero dar um bem-vindo também aqui aos nossos novos, a nossa nova audiência que está chegando. Itamar Veras. Itamar ministro do Louvor Aliança, aqui de Cuiabá. Seja bem-vindo, Itamar. Trabalho poderosíssimo, lindíssimo que eles fazem. O Ronaldo Farias, a Karine, seja bem-vinda, Karina. A Karine é parente da Tenille também, é irmã da Tenille, sejam bem-vindos. Estamos muito honrados em tê-los aqui com a gente, viu? Olha só, na mentalidade de escassez não há gratidão. Então, nós já aprendemos isso aqui hoje, que na mentalidade vencedora há gratidão. Na mentalidade de escassez, há realmente escassez. A mentalidade de escassez, doutora Aslan, ela vê mais a crise do que a oportunidade. É mais uma coisa que nós aprendemos. Sem dúvida. E nós estamos vivendo num tempo de crise, onde as pessoas estão com medo desse vírus que está por aí aterrorizando as pessoas, onde a mídia está politizando isso, trabalhando isso em massa. Né? Não quero entrar no mérito, a gente sabe que hoje a dengue mata mais do que essa gripe, mas a gente sabe que é um perigo mesmo, iminente, temos que tomar cuidado mesmo. Mas eu vi muita gente apavorada. Por quê? Qual essa diferença? Porque tem gente em momentos assim, eles sentem medo e tem outras pessoas que se sentem desafiadas a viver algo novo, elas começam a encontrar oportunidades no meio da crise. Essa diferença de mentalidade tem sido um fator preponderante na vida de muitos cristãos? Exemplo, só para elaborar melhor a pergunta. Por que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja chorando, lamentando, reclamando, enquanto nós temos outras, ainda que sejam poucas, ainda que seja um número menor do que aqui, parece, a impressão pelo menos que fica é que quem reclama está no número maior do que quem agradece. Então, quem agradece tem uma mentalidade de reconhecer de onde saiu, reconhecer as oportunidades. Então, a pessoa que está, muitas vezes, dentro da igreja, mas a mente dela impede ela de crescer e experimentar coisas boas. É possível essa pessoa viver uma mudança de mentalidade? É possível ela sair da terra dela? É possível que ela saia da parentela dela? Isso num termo simbólico. É possível que ela tenha uma visão de firmar as estacas, de alargar as tendas, de olhar para a direita e para a esquerda e ver que Deus pode fazer ela possuir coisas grandes. É possível ver essa mudança de mentalidade, de uma mentalidade de escassez, que só vê a crise, para uma mudança de mentalidade, para a mentalidade vencedora, que vê a oportunidade. Isso é possível? É possível, doutor Aslan? Seja bem-vindo, José Roberto. Seja bem-vindo, Omar Rios, presbítero da Renovada. Daliana, seja bem-vindo. É possível, sim.
A questão aqui é que as pessoas, elas se confundem entre você ter uma mentalidade renovada e ter uma mentalidade nova. Bom, primeiro, uma mentalidade nova, ela passa pelo processo de metanoia. Você pensa de uma forma e você entende que essa forma pela qual você pensa, ela não está lhe trazendo frutos, você não é feliz. Enfim, há vários sinais por conta da forma como você vem pensando. E de uma hora para outra, parece que dá um clique e você fala assim, eu vou mudar a minha forma de pensar. É o que nós cristãos chamamos de conversão, metanoia, ou uma nova mente. Mas existe também, e isso acontece uma vez na sua vida, ok? Você muda a conversão, você muda a forma de pensar. É como se existissem no mundo duas correntes filosóficas. Existe a corrente filosófica do que nós cristãos chamamos do mundo, e existe a corrente filosófica do que nós chamamos do pensamento cristão. Então você entende que essa corrente filosófica ela não tem sido benéfica para você e você adota uma nova corrente filosófica. Isso acontece uma vez na vida da pessoa. Porém, existe uma coisa diferente chamada renovação de mente. E isso até o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer diariamente. Então, para que a gente tenha uma mentalidade vencedora, nós precisamos renovar a nossa mente todo dia, porque ela tem a capacidade de voltar à sua corrente filosófica primitiva. E isso acontece todos os dias. Exemplo, você entende que a sua forma de educação financeira, de inteligência financeira é: quanto mais eu ganhar, melhor. Quanto mais negócios eu fizer, melhor. Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. E você entra depois numa outra corrente filosófica que fala assim: perder também é ganhar. Perder também é ganhar. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Então você entra numa outra corrente filosófica. Mas todos os dias nós somos convidados a só ganhar. Que a mentalidade financeira mentalidade vencedora é aquele que só ganha financeiramente. E não. É como eu falei antes, o compartilhar também é sucesso. Sim. Você então, ter pessoal, mais uma frase aí, hein? O compartilhar também é sucesso. Também é sucesso. Sim, continua. É sinônimo de mentalidade de sucesso, de vencedora, compartilhar. Então, você precisa mudar isso todo dia, porque todo dia o mundo ele te convida a você pensar que você precisa ganhar, ganhar e ganhar. Mas, se nós não mudarmos isso e não renovarmos nosso pensamento no nosso dia a dia, nós estaremos sempre pedindo, pedindo, pedindo. É por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas pedindo, com pouca gratidão e muitos pedidos. Porque elas não querem mudar o pensamento delas todos os dias. Elas entendem porque elas sofreram uma conversão, uma metanoia, elas têm uma mente nova, que elas não precisam exercitar isso todos os dias. A gratidão, por exemplo, você precisa exercitar todos os dias. Se você não exercitar todos os dias, todo dia você tem algo para pedir. Todo dia você vai querer um novo. E você vai associar isso a sucesso. É quando a mentalidade de escassez toma conta de você. Você vai fazer um negócio. Se você não partir da premissa de que aquela pessoa também pode ganhar e deve ganhar, e também isso tem que gerar alguma riqueza para ela, você está numa mentalidade de escassez. Porque você entende que a única forma de você ser vencedor é só você ganhando. E isso nós precisamos renovar todos os dias, porque nós queremos todos os dias vencer, ganhar e ter vitórias financeiras. E não é assim. Então, qual é a dificuldade hoje? As pessoas entendem, porque houve uma conversão, uma corrente filosófica cristã, ou seja, uma metanoia, uma nova forma de pensar, que elas não precisam renovar os seus pensamentos todo dia. E nós precisamos, todos os dias, porque a gente é bombardeado de informação. É verdade. Bombardeado. A gente é bombardeado de informação. Tanto é que as pessoas se perdem. Hoje vem e fala assim, faça tal coisa que você vai ganhar dinheiro. Daqui 5 minutos vem um outro, faça tal coisa que você vai ganhar dinheiro. Daqui 10 minutos vem outro. A pessoa fica com tanta informação que ela não consegue romper isso aí.
ela fica com a mente dela viciada. Sempre vai ter alguém ganhando dinheiro fazendo uma coisa diferente do que ela está fazendo. E aí ela começa a ter dificuldade a ter gratidão. Quebra a continuidade, a perseverança. Hoje ela está fazendo um curso, amanhã ela está fazendo outra, não termina nada do que começa. Por quê? Porque esse bombardeio de informações nas mídias, na literatura, na televisão, nos aconselhamentos, isso tem impedido as pessoas de renovar o pensamento dela. Por quê? Porque essa renovação de pensamento é você dizer, todos os dias, eu vou manter a minha corrente filosófica original, aquela em que eu tive uma metanoia, mudei minha forma de pensar e eu vou ficar nessa corrente filosófica cristã. Se eu permanecer nisso todos os dias, renovar e não voltar para outra corrente filosófica, eu vou conseguir mudar a minha forma de pensar. Até um ponto que isso acaba se tornando automático. É quando a gratidão ela acaba se tornando, entre aspas, automática. Você não precisa mais se esforçar para ter um coração grato. Você tem naturalmente um coração grato. A sua mente foi, vamos dizer assim, foi treinada para isso, né? Você treinou ela para isso, né? Isso, porque você reconfigurou ela e ela conseguiu encontrar esse caminho. Exato. É porque o mal parece natural, né? O mal, você não precisa plantar carrapicho no seu quintal para nascer carrapicho. Mas se você quiser plantar morango, você precisa ir lá, cuidar, regar, tirar as ervas daninhas. Parece que o mal é natural e o bem precisa ser trabalhado. E às vezes as pessoas não entendem isso, que esse trabalhar da mente que você expressou aí, ele é uma necessidade, porque a sua mente é como uma terra. Ela pode ser uma terra boa ou pode ser uma terra cheia de pedra, cheia de espinhos, que vai empurrar a semente para fora e a semente não vai germinar. Agora, dentro desse raciocínio, Aslan, que é muito importante a gente também trabalhar, pelo que eu percebo, então, a renovação da mente, essa reconfiguração mental, ela vai levar você a estabelecer valores e princípios. É isso mesmo, né? Você vai ter uma escala de valores. Existem coisas que vêm em primeiro lugar. E quando você coloca o que não deveria ter prioridade nas primeiras posições, você troca os pés pelas mãos, como diz aquele ditado, você passa a carroça na frente dos bois, aí que vem o problema, né? Falando sobre essa escala de prioridade, seja bem-vindo, pastor Washington, pastor Tiago, seja bem-vindo aí, pastor Zé Roberto. Deus abençoe vocês, meus guerreiros. Fique com a gente um pouquinho, tá bênção aqui, viu? Falando sobre escala de valores, sobre cada coisa no seu lugar, o que vem em primeiro lugar. Você citou o versículo de Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho dito que o nosso sustento não vem do dinheiro. O nosso sustento vem do Senhor. O Senhor é quem acrescenta todas as coisas, ou seja, todas as coisas é dinheiro. Todas as coisas são bens materiais. Todas as coisas são sustento. É a manutenção da nossa vida. Então, o nosso sustento vem do Senhor e todas as coisas não ficam em primeiro plano. Você acredita que, na sua visão, de tudo que você já venceu, você acredita que eu estou certo nesse raciocínio que está seguindo uma lógica bíblica e também encaixa dentro da realidade? Exatamente. Porque nós não podemos negociar princípios e valores. O que acontece? Peraí. Essa frase vai ganhar e-book, hein? Essa frase vai ganhar e-book. Nós não podemos negociar princípios e valores. Principalmente os eternos. Principalmente os eternos. Ok. Exatamente. Não podemos negociar princípios e valores, principalmente os eternos. O que nós precisamos entender é que esses princípios e valores eternos, eles existem antes de nós. Sim. Como que nós podemos negociar algo que vem antes de nós? Desde a fundação, desde o princípio. Se você negocia princípios e valores, é porque você não os entendeu. Essa é uma regra de ouro. Você acredita que tenha os entendido, mas isso ainda não foi compreendido por você porque não aconteceu a metanoia, a mudança de pensamento. Você não conseguiu mudar a sua mente, renovar o teu pensamento. Porque quando você consegue fazer isso, você não negocia princípios e valores em tudo que você for fazer. Então, por exemplo, você não negocia o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas.
Você não negocia. O que isso quer dizer na nossa vida prática? Que diante de uma dificuldade, você não vai quebrar esse princípio para poder ter uma solução ou sair dessa dificuldade. O que nós fazemos quando nós não conseguimos renovar é quebrar esses princípios. Nós quebramos eles e isso nos traz fracasso. Fracasso, inclusive, diário, constante. Volto a falar. Quando eu quebrava o princípio da verdade, e eu o quebrava quase que constantemente, é porque eu não havia entendido ainda o poder da verdade. E a capacidade que a verdade tem de frutificar e de te prosperar. Quando você entende a força da verdade, a força desse princípio, e começa a viver por esse princípio, por mais que você seja convidado todos os dias a quebrar a verdade, ou seja, a mentir, ou a meias verdades, você volta para o princípio e vive pelo princípio. E dessa forma você não cai em armadilhas, não tropeça e não fica enfermo da alma. Então, por exemplo, eu estava conversando até com um amigo e lembrando um pouco da questão da mentalidade vencedora no curso da inteligência financeira. Tem um princípio lá, se você sabe administrar um tostão, você saberá administrar 1 milhão. Lembra? Lembro. Uhum. A questão é que o princípio para administrar um tostão é o mesmo princípio para você administrar 1 milhão. Verdade. Perfeito. Se você quebra o princípio quando administra um tostão, você perde esse tostão. E o mesmo princípio que está no 1 milhão, você perderá esse 1 milhão. A diferença é que o prejuízo e as consequências entre um e o outro é medida pelo tamanho daquilo que foi colocado em termos de confiança e de responsabilidade nas tuas mãos. Sim. Depois que eu aprendi e renovei minha mente, conseguia trabalhar através de princípios, eu não tive mais problemas. Principalmente na área financeira. Principalmente na área financeira, que é a área, que é uma das áreas onde os homens mais quebram princípios. Sim. A área financeira é a área onde os homens mais quebram princípios. Por quê? Porque não é dada a devida importância no ensinamento dessa disciplina para nós, enquanto ainda estamos em formação como homens que estão incumbidos a serem mordomos daquilo que Deus deposita nas nossas mãos. Então, a mordomia não é ensinada. Quando a mordomia não é ensinada, você tem dificuldade depois de aceitar os princípios da mordomia. Dentre eles, do que o que você tem não é seu. Está sob sua administração. Tanto é que nós não levamos nada. Ou seja, somos gestores daquilo que Deus acrescentou. Gestores. E tem um detalhe. Quando você lê que diz que Deus busca por verdadeiros adoradores que adorem o Espírito e verdade, você começa a entender, entre aspas, dificuldade que Deus tem de encontrar essas pessoas. Porque Ele procura. Se Ele está procurando é porque tem pouco. É verdade. E isso me leva a pensar que na área financeira, Deus procura por mordomos, porque tem poucos. Então entenda de uma vez por todas, não faltam recursos nos céus. O que faltam é pessoas, bons mordomos para administrar o que tem nos céus. Deus está procurando essas pessoas. Tem tanto recurso disponível lá, que eu vejo Deus procurando e falando assim, aonde eu vou colocar isso? Não tem. A dificuldade não é a falta de recursos, é falta de pessoas para